Então vamos lá, bem-vindos alunos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar aí falando sobre a unidade 9, tá? Na unidade 9, nós iremos falar sobre a concordância. Quais são os dois tipos de concordância que nós temos? Nós temos a concordância verbal e a concordância nominal, ok? A concordância, ela vai estudar a conformidade estabelecida dentro da oração. A conformidade. Como que a informação ela está sendo passada, né? Então, a concordância ela vai ditar regras para que a mensagem fique clara, objetiva, tá? Sem outros significados, outros componentes que estejam aí passando de uma maneira errada, tá? Então, vamos lá. A concordância verbal, ela vai se ocupar da relação ali entre sujeito, verbo, né? Enquanto a concordância nominal, ela vai ocupar ali a relação entre as classes de palavras. Então, é sempre assim, nominal, classe de palavras. Verbal, nós temos ali sujeito e verbo, ok? Exemplo, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração acima, temos esses dois tipos de concordância. Então, nós, né, o estudar, verbo estudaremos, ele tem que concordar com o pronome nós, ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre a concordância nominal. A concordância nominal é a concordância entre gênero. O que é gênero? Gênero feminino, gênero masculino, ok? Exemplo de gênero. Menina, nós temos substantivo com gênero feminino. Menino, nós temos o substantivo com gênero masculino. E número? Primeiro, segundo, terceiro do singular, primeiro, segundo, terceiro do plural, ok? Então, essa concordância em gênero, ela vai ser sobre o número, as pessoas da oração e os gêneros, ok? Então, nós temos lá artigo, substantivo, adjetivo, então todos eles vão entrar em concordância, ok? Então, a gente tem regras, ok? A serem seguidas. A concordância em gênero vai indicar, né, essa concordância, nada mais essa flexão entre o masculino e o feminino. A concordância em número já vai indicar a flexão entre singular e plural. E a concordância em pessoa vai indicar flexão em primeira, segunda e terceira, ok? Exemplo, os vizinhos novos. Nós temos os como artigo no plural. Vizinhos como substantivo no plural. E adjetivo novos no plural também. Então, todos eles têm que concordar em plural. Estou falando aqui também de gênero. Esse gênero é masculino. Então, também tem que haver concordância em gênero, ok? Então, gênero, pessoa e número. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a primeira parte, que é a parte geral da concordância nominal? Se quiser, é só colocar no chat que eu respondo, ok? Vamos então falar agora sobre os casos particulares. A gente falou dos casos gerais, agora a gente vai falar sobre os casos particulares. Com as expressões é bom, é necessário e é proibido, ok? É, A forma correta é proibido a. Então, é proibida a entrada de menores. Com artigo ou é proibido a entrada. Então, aqui a gente pode colocar com artigo ou sem artigo, tá? É proibida a entrada ou é proibido a entrada. Essa é a forma correta. Ambos estão corretos. Agora, se eu digo é proibido a entrada,
Está errado. Eu não posso usar a palavra no masculino e colocar um artigo aqui, tá? E nem posso usar uma palavra no feminino sem artigo, ok? Então, tem que colocar o artigo aqui. Então, essas duas aqui estão incorretas. Outra coisa também, alerta não tem plural, tá? Não existe alertas, é só alerta, ok? Outra coisa, cerveja. Cerveja é bom, cerveja é boa. Posso usar dois tipos. É necessário, eu posso usar tanto é necessário quanto é necessária a. Se eu for usar necessária, eu tenho que colocar o artigo a. Agora, se eu uso é necessário, sem artigo, tá? Não é necessário a. Necessário a está errado, ok? Alguma dúvida sobre aqui a concordância nominal? Tem dúvidas? Posso prosseguir, então? Concordância verbal. A concordância verbal ocorre entre número, pessoa e sujeito e verbo, tá? Então aqui nós vamos, vai ficar claro que sujeito, verbo, eles têm que se concordarem, tá? Eles têm que estar em regra, que o uso dele tem que ser, estar, né, sob a regra, ok? Exemplo. Boa noite, Luana. Quem mandou boa noite aqui? Boa noite, Luana, e boa noite, Sandra, ok? Exemplo, nós lemos. O nós, ele está na primeira pessoa do plural. Logo, o verbo ler, ele também tem que estar na primeira pessoa do plural, tá? Então, é sempre assim. Sempre o verbo com o pronome, eles têm que estar em acordo. Tanto o verbo como o pronome, quanto o verbo e o substantivo. Sempre o sujeito e verbo em acordo, tá? É por isso que nós temos as conjugações verbais, que as conjugações verbais, elas têm a concordância verbal, ok? Então, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre a concordância de verbos, vocês podem olhar sobre a conjugação de verbos. E lá na conjugação de verbos vai ter todo, né, todos os usos verbais, tanto em primeira, segunda ou terceira pessoa, ok? Então, exemplo, o rapaz estudava com muito foco. Ó. O rapaz estudava. O rapaz está na terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? Ele. Primeira pessoa do singular é eu. A segunda pessoa do singular é tu. A terceira pessoa do singular é ele. Ok? Então, terceira pessoa do singular, logo o verbo também deve estar na terceira pessoa do singular. Ok? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? Agora temos casos especiais também. Quando o sujeito é coletivo, o verbo sempre vai ficar no singular, tá? O que é coletivo? É quando eu tenho um grupo relacionado àquela palavra. Exemplo, banca, né? Sujeito banca. Sujeito banca está no coletivo e o verbo está no singular. Então, a banca a avaliou. Se o coletivo vier especificado, a multidão de fãs, o que é multidão? São várias pessoas, né? Então, a gente fala que várias pessoas, no coletivo fica multidão. Se vier especificado, a gente pode fazer a concordância, tá? Então, a gente pode colocar a multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram. Então, nesse caso, está certo. Por quê? Porque está especificado. O que é especificado? É multidão de quê? Então, se está especificado a multidão de alguma coisa, eu posso usar concordância assim de verbo e sujeito, ok? Agora, se não tiver especificado, eu só vou utilizar
verbo no singular, ok? Se fosse assim, a multidão gritou, estaria certo. A multidão gritaram, já estaria errado, ok? 2. Sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo tem que estar no plural. Ou seja, Maria e José. Maria e José, estamos falando de duas pessoas. Se estamos falando de duas pessoas, logo o verbo tem que estar no plural. Então, Maria e José, eles. Eles o quê? Conversaram. Então, ó, a concordância entre sujeito e verbo. Se eu tenho um pronome eles, logo eu tenho que ter um verbo no plural. Então, eles conversaram. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo ele pode ficar no plural ou ele pode concordar com o sujeito mais próximo, ok? Exemplo. Discursaram diretor e professores. Então, eu posso colocar, como eu tenho dois, né? Só que presta atenção que esse sujeito ele vai aparecer depois do verbo, ele não vai vir antes do verbo. Se eu falo assim, discursaram quem? Discursaram eles. Eles quem? Diretores e professores. Ou diretor e professores, tá? Agora, se eu falo discursou o diretor. Discursou o diretor. Então, ele pode tanto dizer discursaram ou discursou. Por que discursou? Se o diretor ele está no masculino, logo o meu verbo eles têm que estar também no masculino. Se eu tenho um substantivo no singular, logo o meu verbo também deve estar no singular. Então, eu tenho dois exemplos corretos aqui. Eu posso falar tanto no plural, que eu estou falando de dois, como eu posso dizer, usar o verbo no sujeito mais próximo. O sujeito mais próximo é o que? O diretor. Então, professores, a gente vai abandonar, tá? A gente vai colocar na frase, mas a gente não vai fazer concordância com professores. A gente vai fazer concordância só com o diretor, que ele é o mais próximo. Alguma dúvida? Então, vou dar continuidade. 4. Sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Então, quando o nome aparece no plural, se ele não tiver precedido de artigo, se não tiver artigo antes da palavra, o verbo vai ficar no singular, tá? Por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos. Mesmo a palavra sendo plural, eu não posso dizer Estados Unidos são. Eu só posso dizer Estados Unidos são se eu tiver um artigo antes. Então, sem artigo, ele vai ficar Estados Unidos é, no singular. Agora, se eu colocar um artigo, os, vai ficar os Estados Unidos são, ok? Mesma coisa com ônibus. O ônibus é lotado, ônibus é lotado, correto? Os ônibus são lotados. Eu não posso escrever ônibus, ônibus são lotados. Eu devo escrever os ônibus são lotados, ok? Vamos falar agora sobre os casos especiais, tá? Verbos com a partícula C. Se eu estou falando de partícula apassivadora, né? Que no caso nós já estudamos, né? Quando o sujeito é passivo, né? Que estamos falando de um verbo transitivo direto com o sujeito passivo, a gente pode ter dois tipos de concordância. Quer dizer, a gente tem um tipo de concordância. Ele vai concordar, né? Ali, ó. Vende-se casa ou vendem-se casas. Então, se eu tenho casa no singular, o meu verbo vai ficar no singular. Se eu tenho casas no plural, o meu verbo vai ficar no plural. Ok? Os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? São aqueles que a gente
São verbos de oração sem sujeito, tá? Então, olha lá, verbos de haver, no sentido de existir, ou verbo que tem a ver com fenômenos da natureza, tá? Então, havia. O havia vários problemas, ele sempre vai ficar no singular, no sentido de existir. Então, existem vários problemas, tá? Mas se eu existem vários problemas, está certo, porque o verbo é existir. Agora, se eu coloco o verbo haver, não existe haviam vários problemas, é só havia vários problemas. Então, esse havia aqui, ele tem sempre que estar no singular. A mesma coisa acontece com o verbo deve haver, tá? Por quê? Porque esse deve aqui nada mais é do que auxiliar. Então, a mesma coisa, eles vão ficar também na terceira pessoa, sempre no singular, ok? Fazia, não faziam 15 anos, é fazia 15 anos, porque ele expressa um verbo haver no sentido de existir. Então, a mesma coisa, ok? Alguma dúvida? Havia muitos pacientes naquele hospital. Havia muitos pacientes. Mesmo que eu tenha aqui o sujeito pacientes, muitos pacientes pacientes, mesmo ele estando no plural, esse haver, no sentido de existir, ele vai ficar no singular. Então, havia, ok? Indicações de horas e datas, a língua portuguesa cita duas concordâncias, tá? Porque vai submeter a palavra dia. Então, hoje são 8 de julho, ou hoje é dia 8 de julho, ok? Ou hoje é 8 de julho. Ambas são corretas, ok? Alguma dúvida? Tudo ok, então? Essa matéria, ela é menorzinha, ela é menor, né? Então, nós aí temos depois os exercícios, ok? Mas ela é menor mesmo. Alguma dúvida? Então, vamos para os exercícios. Número um, a concordância inadequada em. Então, nominal, né? Já que estamos falando de uma concordância nominal, significa o quê? Nós estamos falando de uma concordância entre classes de palavras, tá? Então, nós temos que olhar aqui se é masculino, se é feminino, se é primeira, segunda ou terceira pessoa e qual e se é singular ou plural. Então, nós temos lá, clima e terra desconhecidas. Terras desconhecidas. Clima e terra desconhecidos. Terras e clima desconhecidas. Terras e clima desconhecido. Terras e clima desconhecidos. Ok? Qual que está inadequado, está errado? Ok? Então vamos pensar. Então aí, ó, podem fazer, ok? Pensar direitinho, já vou corrigir, ok?
Então, vamos lá. Vamos analisar a primeira. Clima e terras desconhecidas. Nós temos duas regras aqui. A primeira é, quando nós estamos falando de gêneros diferentes, tem duas regras. Ou o nosso adjetivo, aqui desconhecido, ele vai para o masculino plural, ou ele vai concordar com o adjetivo mais próximo, né? Desculpa. Eu vou concordar com o mais próximo, né? Adjetivo não, com o sujeito mais próximo. Né? Sujeito, a palavra mais próxima, tá? Então, nós temos lá, palavra mais próxima, concordando, ou tudo vai para o plural, masculino plural, ok? Qual aqui que não tem, na verdade, não tem essas duas regras? É isso que nós vamos ter que achar. Primeiro, clima e terras desconhecidas. Correto? Por quê? Se eu tenho terras aqui, eu posso colocar desconhecidas. Porque eu só estou falando de terras, terras desconhecidas. Então, ele está concordando com o sujeito mais próximo, né? Com a palavra, desculpa, a palavra mais próxima. Terras desconhecidas. Ok. Próximo. Clima e terra desconhecidos. Está certo, porque lembra que eu falei que a regra, estando no masculino plural, está certo? Desconhecidos está no masculino plural. Também check, está certo. Letra C. Terras e clima desconhecidas? Não, porque na verdade aqui eu teria que o terras devia estar aqui e não clima, tá? Não é terras e clima desconhecida, entende? Se eu tivesse colocado terras e clima desconhecida, desconhecido, estaria certo. Terras e clima desconhecido. Agora, se eu estou falando de terras e clima desconhecidas, está errado, porque aqui não está concordando com com o clima, tá? Ele está concordando com terras, e o terra não está próximo. Então, por isso a letra C está errada. Então, podem marcar ali a letra C, ok? Podem marcar a letra C. Letra D. Terras e clima desconhecido. Ok, é o que eu disse anteriormente. Terras e clima desconhecidos. A mesma coisa, está no masculino plural. Alguma dúvida? Então, a errada é a letra C, ok? Podem colocar no chat, tá? Nenhuma dúvida? Ok. Número 2. Concordância verbal incorreta. Agora, a gente também marcou errado, tá? Então, nós temos A. Letra A. Vossa Excelência, né? Excelência, pois está aqui abreviado, é generoso. Letra B. Mas de um jornal comentou o jogo. Letra C. Elaborou-se ótimos planos. Letra D. Eu e minha família fomos ao mercado. Letra E. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Qual é a incorreta? Alguém sabe qual é a incorreta nesse caso? Quem sabe qual é a incorreta? Letra A.
Está correto ou incorreto? Vossa Excelência é generoso. Está correto. Por quê? Se eu estou falando sobre Vossa Excelência, né? Deixa eu só um minuto, vou olhar aqui o chat. Letra B. Então, letra B está certo. Vou explicar já já por quê. Letra A está certo, porque Vossa Excelência é generoso. Correto, né? Nós temos o masculino ali e Vossa Excelência pede, né? A concordância é com Vossa Excelência. Vossa Excelência é. Ele é. Ou ela é. Ok? Agora, mas de um jornal comentou o jogo. Mas de um jornal, não coloquei o jornal tal e o jornal tal. Se eu tivesse especificado cada jornal, aí o verbo teria que estar no plural, né? O jornal tal comentaram o jogo. Ok? Mas eu estou falando mais de um. Mais de um está no singular. Mas de um jornal comentou o jogo. Então tá certo nesse caso, tá? Porque se eu estou usando a palavra no singular, logo meu verbo também tem que estar no singular. C. Elaborou-se ótimos planos. Lembra que eu falei para você, se o verbo está na partícula C, apassivadora, Não, mas a franja não é essa. Tem que usar, porque ela tá grande, tem que botar de ladinho. Tira, tem também. Tem que registrar. Tem que botar de ladinho. Tira, tem. Vou tirar ela, vai passar para você, não? Aí bate para você, gente. por favor, pessoal, vamos silenciar o microfone, essa aula é gravada, ok? C. Elaborou-se ótimos planos. Ótimos planos. No caso aqui, eu tenho o verbo, né? Se eu estou falando de partícula C, ela vai concordar, ok? Então, se ótimos planos está no plural, logo a minha partícula, meu verbo de a partícula apaziguadora, ele também tem que estar no plural. Então, no lugar de elaborou-se, vai ficar elaboraram-se, ok? Então, a C está errada. Ela deve estar no plural. Letra D. Eu e minha família fomos ao mercado. Se eu coloquei dois sujeitos ali, eu e o sujeito minha família, ele também deve estar natural. Então, eu e minha família fomos ao mercado. Letra E. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Se eu tivesse colocado Estados Unidos situam-se, estaria errado. Mas como eu coloquei o artigo ali, como está especificado o artigo, tá certo. Lembra que eu falei que os, com o artigo Estados Unidos, palavra no plural, o verbo ele vai ficar no plural também? Então tá certo, ó. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte, ok? Então a errada ali é a letra C, as demais estão corretas. Alguma dúvida? Então, gente, a nossa primeira parte de aula, né? Nossa primeira parte termina aqui, tá? Eu vou fechar a aula e a gente volta no mesmo link, ok? Para a continuação da aula, ok? Vocês... Então, ó, eu vou fechar a aula agora e a gente volta no mesmo link, tá?